Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Sejam todos muito bem-vindos nesta oportunidade para juntos estudarmos a verdade neste dia que é reservado para a Associação da Prosperidade da Seicho-no-ie do Brasil, onde nós desenvolvemos estudos que tratam sobre aprendermos a prosperar dentro do conteúdo que nós temos na Seicho-no-ie. E hoje nós vamos, utilizando o livro A Verdade, volume 2, estudarmos o assunto que trata sobre o conteúdo mental necessário e ideal para termos em nosso dia a dia, em nossa mente, que está contido no capítulo 1 deste livro. O capítulo que trata sobre um movimento em direção à partida para uma nova vida. E no tema em que nos foi reservado para estudarmos, no capítulo 1, está encerrado aqui que esta conduta para uma nova vida, ela parte da condição do nosso conteúdo mental ser construtivo. E, por conseguinte, este conteúdo mental sendo construtivo, nós prosperamos. O movimento da Seicho-no-ie surgiu em 1930 no Japão, mais precisamente no dia 1º de março deste tempo, e ele, desde o seu nascedouro, esteve voltado, orientado por Deus ao mestre Masaharu Taniguchi, ele esteve voltado para salvar a humanidade. Nós olharmos o movimento com os olhos de hoje, nós poderemos e corremos o risco de perdermos a percepção de como o mundo, à época, estava passando. Ele estava recém saindo de um momento de um pós-guerra e, portanto, por ter surgido no Japão, na Guerra do Sino japonês, nós observamos que naquele momento a humanidade restrita à parte do planeta naquele país estava numa dificuldade muito grande. E o objetivo do mestre Masaharu Taniguchi, então, era de buscar
uma forma de proporcionar alento à alma daquelas pessoas e provocar a crença na sua capacidade, resgatar a crença na sua capacidade infinita, na capacidade infinita das pessoas. E no prefácio deste livro, o mestre Masaharu Taniguchi nos traz uma visão, que sempre foi a sua visão com relação ao ser humano. E ele diz assim: acreditamos que Deus existe incontestavelmente dentro de cada ser humano como sua natureza divina. E esta natureza divina intrínseca, é a grande mola propulsora de manifestação de nossa natureza divina e, por conseguinte, nossa capacidade infinita. Esperamos que cada pessoa viva em conformidade com a orientação e a solicitação de sua natureza divina e tenha uma vida íntegra, rica, sadia, e queremos orientar nossos companheiros de fé para que eles tenham uma vida paradisíaca. Aqui está encerrado o grande propósito do qual Deus se serviu para nos criar a sua imagem e semelhança. Criou-nos para, junto com Ele, orientado por Ele, auxiliá-lo na construção do reino dos céus de amor mútuo e cooperação, aonde nós estivermos. Neste tempo, nós estamos na Terra. E estando na Terra, é aqui que deverá ser criado por nós, orientado por Deus, o que Deus já criou no céu. Nós não conhecemos o ensinamento de Deus trazido por um grande mensageiro do céu que também esteve entre nós, chamado Jesus ou Cristo. Ele diz, que Deus nos diz, que o que está criado no reino dos céus é para ser feita a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus ao ter nos criado a sua imagem e semelhança? Eu vou repetir o que eu disse anteriormente. É que nós o auxiliemos a construir o reino dos céus de amor mútuo e cooperação na face da terra. Reino este que no mundo de Deus, Deus já criou. E tendo nos criado, estando nós aqui na terra, nós vamos auxiliá-lo gradativamente, construir o reino dos céus na terra. E aqui já está o grande norteador para nós, então, de qual caminho seguirmos para construir o reino de Deus na face da terra. É o caminho do amor, é o caminho da sabedoria, é o caminho da manifestação da vida que é a nossa capacidade de filho de Deus. Continuando, o mestre diz assim: acreditamos também que Deus, ao mesmo tempo que está dentro de cada ser humano, está presente também em todas as partes do universo como lei que rege o universo. Aqui tem um outro ponto importante para a nossa percepção, que Deus já nos orienta dizendo que o universo é regido por leis. E aí nós concluímos que se o universo sendo regido por leis, é óbvio que também onde nós estamos, o nosso ambiente também é regido por leis. E existe aqui uma outra orientação, uma informação implícita, de que existem leis maiores e leis que se sobrepõem umas às outras. As leis do universo, por exemplo, que são as leis de Deus, se sobrepõem às leis da natureza, que também são leis criadas por Deus, para o funcionamento do ambiente da natureza. E também nós percebemos que nas leis naturais estão implícitas outras leis, e neste caso específico, as leis que regem o planeta Terra, leis de causa e efeito,
as leis mentais. Então, entendendo todo esse princípio, nós vamos sempre observando que há um caminho a seguir. E este caminho aqui na Seite Noye, nós o conhecemos e tratamos este caminho como sendo a verdade, o caminho da verdade. E o caminho da verdade que nós seguimos na Seite Noye é o caminho da verdade vertical. E qual é o caminho da verdade vertical? É o caminho onde Deus é o centro. Deus é o todo de tudo. E aí nós vamos lembrar que outros mensageiros dos céus já vieram nos orientar também, em tempos outros, que nós devemos buscar em primeiro lugar esta orientação. Devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando buscamos a orientação de Deus em um reino de Deus e a sua justiça, tudo mais nos é dado por acréscimo, como resultado de nossa dedicação, de nossa compreensão na aplicação das leis. São princípios universais. Em você cumprindo tais princípios, os resultados são exatamente aqueles dos quais Deus, na ideia origem, estabeleceu que deverão ser concretizados. Então, quando você busca em Deus o seu reino, a sua orientação, tudo o que nós precisamos para vivermos na face da terra, então estará sendo oferecido, estará sendo orientado a nós por Deus. Mais adiante ele diz assim: assim buscamos o caminho pelo qual possamos desfrutar uma vida feliz e sadia, obedecendo a essa lei, divulgamos amplamente o método de sua aplicação para que a humanidade tenha uma existência feliz na vida terrena. E estamos obtendo resultados concretos de nossos empenhos. Isto é onde a espiritualidade, onde a filosofia, onde quaisquer leis científicas tornam-se exatas. Você funcionando de acordo com a orientação de Deus, o resultado sempre será um excelente resultado, um grandioso resultado. Por quê? Porque Deus criou as coisas para funcionarem exatamente dessa maneira. Na página 97, do capítulo que inicia o capítulo 1 do livro A Verdade, volume 2, Mestre Masaharu Taniguchi nos exorta construirmos, reordenarmos o nosso funcionamento a partir da nossa postura mental. Então, é preciso que aqui nós façamos ou tenhamos um olhar efetivamente de como é que nós estamos funcionando. Aí você me pergunta, bom, como é que eu vou saber como estou funcionando? E nós vamos te responder. Você vai saber como você está funcionando a partir dos resultados da tua vida. E como são estes resultados? São resultados que você avalia como bons resultados e são resultados que você avalia como não tão bons resultados assim. De uma forma ou outra, isto é relativo. De uma forma ou outra, isto não é absoluto. Isto é segundo o seu conceito, segundo o seu olhar. E aqui nós aprendemos outra coisa no Seite Noye. A sua observação, o seu princípio, está tudo certo. Não há que se fazer comparações aqui. Mas ele deve ser um grande norteador da sua postura mental. Então, se observe através dos resultados das coisas que acontecem na tua vida. E nisto, Mestre Masaharu Taniguchi diz assim: ainda que você consiga todos os tesouros do mundo, se perder a pureza da alma e a paz espiritual, eles de nada lhe adiantarão.
Adianta você, tendo uma riqueza material bastante significativa, você não ter paz de espírito ou pureza da alma? Eu te confesso que em várias oportunidades de estudo da verdade, nós vamos observando que os relatos de experiências que nos são trazidos são exatamente nessa direção. As pessoas trocariam qualquer riqueza material por resgatar a sua pureza de alma e a sua paz de espírito. Então aqui existe um primeiro ponto norteador de qual deverá ser nossa postura mental. Né? Tudo o que fizermos deverá estar na direção de não perdermos de vista a nossa pureza da alma e nem a nossa paz espiritual. Se aquilo que nós fizermos estiver indo na contramão dessas duas posições, isso é um grande indicador nosso interno de que não é um bom caminho. Seguindo, ele diz assim: de que valerão se você viver tenso, agarrando-se mesquinhamente a eles, com receio de perdê-los, aos seus bens materiais, né? Quem deseja uma nova vida deve renovar a decisão de pôr em primeiro plano o que é mais importante. Aqui tem um outro ponto bastante importante para a nossa percepção. Vamos elencar, né? Vamos escrever, vamos construir o nosso projeto para uma nova etapa da nossa vida. Vamos escrever. O que é mais importante para mim? Vamos refletir, buscar em Deus a sua orientação. Né? E nesse exercício da reflexão e do estar com Deus, vão nos surgindo ideias e nós vamos escrevendo. Pegue uma folha de papel e vai escrevendo. Né? Não se preocupe em classificar neste primeiro momento, ou em selecionar neste primeiro momento. Não se preocupe em priorizar nesse primeiro momento. Simplesmente escreva o que lhe vem à mente, vai escrevendo. Né? Depois, num segundo momento, então você vai começar a classificar estes itens que você escreve como itens mais importantes. Você pode até separá-los em áreas de atuação da tua vida. Né? Nós temos uma atividade que é reservada num formato especial para a divulgação da verdade, para a manifestação da natureza divina, para empresários, profissionais liberais, autônomos e executivos. Chama-se New Ciclo de Estudos da Prosperidade. Este formato de divulgação do ensinamento homem e filho de Deus, que tem o objetivo de fazer despertar em cada aluno a sua natureza divina e fazê-lo entender a necessidade da prática para a manifestação dessa natureza divina, já acontece no Brasil há 30 anos. Ele surgiu em 1991, onde um grupo de empresários, à época, resolveram estudar todo, dentro da bibliografia que existe no Aceite Noyer, estudar todo o material destinado à manifestação da prosperidade através das leis mentais e da espiritualidade aplicada. Num primeiro momento, foi um grupo muito pequeno de empresários que iniciaram este estudo a partir da cidade de São Paulo, e num segundo momento, o número já era significativamente grande. Hoje nós estamos no Brasil inteiro, há 30 anos, com este formato de estudo da verdade, homem e filho de Deus, para empresários, profissionais liberais, autônomos e executivos. E o sucesso desta forma, ele é a olhos vistos. Nós temos cerca de 2.000, 3.000, 5.000 alunos que todos os anos participam em reuniões pontuais que são feitas em ambientes
que nos proporcionam um conforto para aquele momento de dedicação exclusiva, e geralmente são feitos aos sábados e domingos, em períodos escalonados ao longo do ano, em hotéis, onde nos oferecem uma infraestrutura de tranquilidade e de serenidade para nós nos dedicarmos ao estudo da verdade. E aqui fica a minha sugestão a você, que está nos ouvindo, de que se informe na sua localidade onde é que esta atividade está sendo desenvolvida, está sendo realizada, e se inscreva no New Ciclo de Estudos da Prosperidade. Você vai ficar maravilhado com este formato e, por conseguinte, você vai ver a sua vida tomar um sentido e um rumo bastante significativo dentre os princípios da prosperidade. E neste ciclo de estudos da prosperidade, no New Ciclo de Estudos da Prosperidade, nós temos um formato de elaboração de um ordenamento para o nosso funcionamento que nós chamamos de Projeto Prosperidade. Cada um de nós, alunos do ciclo, realiza aquilo que é o seu planejamento para uma vida, que pode ser feito por um período de curto, médio e longo prazo, né? Mas existe nesse projeto prosperidade um princípio de construção desse projeto. E ele começa pelo ambiente espiritual. Por isso é que eu disse mais anteriormente que você não se preocupasse naquilo que intuitivamente você está recebendo como orientação ou que você está intuindo como ser um assunto importante para o seu tratamento. Porque depois, na elaboração do teu projeto, então você vai separar todos estes itens que você anotou por áreas de atuação. E as áreas de atuação que nós temos no Projeto Prosperidade, no Ciclo de Estudos da Prosperidade, é a área espiritual, a área familiar, a área econômica, a área financeira, a área pessoal, a área social. Cada uma dessas áreas, dentre aqueles elementos que você instituiu como sendo de importante para você, você naturalmente vai agrupá-los. Para que então, num terceiro passo, nós então comecemos a elaborar as estratégias de consecução desses que nós estamos classificando agora como os nossos objetivos ou metas, a partir de desejos sinceros, a partir dos nossos sonhos, como que nós vamos estrategicamente praticar ou concretizá-los na nossa vida. Então, cada um de nós, ao término deste exercício, tem lá realizado o seu projeto Prosperidade. E como todo projeto, como todo planejamento, a primeira condição que ele deve contemplar é ser flexível. Então, todo planejamento, ele carece de um ajuste na medida em que nós vamos executando, né? Então, na medida que o tempo passa, que nós o estamos executando, aquilo que está instituído como objetivo, ele pode ser ampliado, pode ser modificado e pode ser concretizado. E a flexibilidade nos dá exatamente a oportunidade de irmos fazendo ajustes, adequações. E aí nós vamos observando a realização, a manifestação desses tais objetivos dos quais nós instituímos no nosso projeto Prosperidade. Isso tudo faz parte do que nós estamos estudando nesse primeiro item, que é a mudança ou a construção, um reordenamento da nossa postura mental. Um segundo ponto, o mestre diz assim: busque em primeiro lugar a paz espiritual. Nós não vamos conseguir realizar absolutamente nada em nossa vida com a mente tumultuada, com a mente agitada. Então é preciso que a gente apazigue a nossa mente. É preciso que nós manifestemos a paz espiritual.
Mas aí você me diz, né? Você diz aí, preletor, mas você não sabe o quão é corrida a minha vida. Mas é exatamente para você que tem uma vida bastante corrida, é que nós queremos conversar. É? Não dá para você ficar pensando que a sua vida sendo corrida, a paz espiritual não seja um benefício para você. Muito pelo contrário. A paz espiritual, ela é obtida a partir de exercício, a partir da prática, a partir da observação. E na medida em que você for entendendo este processo, você vai percebendo que em determinadas circunstâncias das quais você, às vezes, metia o pé pelas mãos, hoje você está um pouco mais sereno para resolver aquelas mesmas questões. E o que é isto? Você fez manifestar a tua paz espiritual. Você buscou, em primeiro lugar, a paz espiritual. E aqui o mestre diz assim, na paz espiritual estão englobadas todas as demais coisas. Quando se tem a verdadeira paz espiritual, sempre nasce a sabedoria para prosperar. E aqui é onde nós começamos a compreender a necessidade de nós reservarmos momentos do dia para exercitarmos a manifestação da paz espiritual. Porque é na paz espiritual que nós vamos encontrar as soluções ou as orientações do caminho que estamos seguindo. O que é planejado como paz espiritual é perfeito em todos os sentidos, como um trabalho feito sob a luz clara do sol. Nós não estamos planejando, nós não realizaremos um trabalho no escuro. Nós estaremos fazendo as coisas com a clara percepção daquilo que estamos fazendo, por que estamos fazendo, para que estamos fazendo e quando deveremos realizar. Seja qual for o problema que surgir, você poderá resolvê-lo, pois os problemas que lhe aparecem vieram juntar-se em torno de algum problema já existente dentro de sua mente. É interessante quando nós observamos pessoas com uma mente muito atribulada, nós vamos observando que o externo conspira para provocar mais confusão mental ainda para a pessoa. Aí ela, em determinado momento, fala, rapaz do céu, quanto mais eu rezo, mais situações de dificuldades me aparecem. Mas é nisto que o mestre está falando. Isso é uma lei mental que está agindo nesse momento, que é a lei de atração de semelhante. Muito mais coisas tumultuadas surgem próximos a você, ou manifestam a você, porque internamente você tem um modelo mental tal qual esses acontecimentos externos. E aí, por desconhecer o funcionamento da lei mental, a gente quer ficar resolvendo os problemas externos. Não. Esses problemas externos estão manifestados, esses não têm mais solução na sua causa. A causa das situações externas está na sua mente. Então, quando você resolve o que existe na causa mental, o que está manifestado no mundo externo a você, desaparece, não acontecerá mais. Vou repetir. Seja qual for o problema que surgir, você poderá resolvê-lo, pois os problemas que lhe aparecem vieram juntar-se em torno de algum problema já existente dentro de sua mente. Portanto, resolvendo esse problema, resolver-se-ão também os que vierem de fora. Enquanto você ficar pensando que as circunstâncias ou os problemas que o cercam são impostos por força externa, não poderá encontrar solução para eles. A solução para as coisas que lhe apresentam manifestadas no mundo dos 5 sentidos é o que você usou como molde para realizar não está na manifestação, está na sua mente.
Existe uma máxima na Seichonoye que diz sermos 100% responsáveis por tudo o que nos acontece. Esta é uma máxima extremamente importante para nós, ela é vital para nós compreendermos que, em sendo 100% responsável por tudo que me ocorre, eu não tenho a ninguém para recorrer, para solucionar o que me ocorre. Eu sou o único que pode resolver aquilo que está manifestado no meu mundo dos 5 sentidos. Por quê? Porque o que está manifestado no externo, que eu reconheço, é o comparativo do que existe. É o que está criado no meu modelo interno, no meu modelo mental. Então, a mim basta que eu modifique, se não está me agradando, né? Que eu modifique o meu modelo mental, que eu deixe de ver o mundo da maneira como eu venho vendo. Qual é o primeiro item que nós estávamos estudando aqui anteriormente? Primeiramente, mude a postura mental. Porque se você não mudar a postura mental, você já parte da pré-condição de que você já sabe qual é o resultado. O resultado você já está vendo manifestado aqui no mundo dos 5 sentidos. E se você classificou como não é o que eu gostaria de, então você há de convir comigo que se você fizer as mesmas coisas do mesmo jeito que você fez e que você obteve este resultado, se você repetir estas mesmas atitudes mentais, o resultado será igual. E se você não quer, você precisa mudar tais atitudes. Isto é o mesmo que você plantar uma semente de laranja, esperando que desta semente de laranja nasça melancia. Isso não vai acontecer nunca. Se você plantar uma semente de laranja, será uma laranja que você vai colher. Então, se você quer colher melancias, você plante sementes de melancias. Simples assim. Essa é a lei de Deus. Continuando, ele diz assim: o procedimento fundamental para a solução do problema é mudar a atitude mental que você tinha até então em relação a esses acontecimentos. Ver a perfeição, ver a imagem verdadeira e não o fenômeno da questão. Olhar o que dentro do que está manifestado existe como orientação para você seguir. Porque todo problema, ele te apresenta uma solução. Quando nós estamos com a paz espiritual, nós conseguimos identificar no problema a solução. Mas quando você está com a mente tumultuada, você não consegue perceber a solução no problema. Né? Abandonar os sentimentos de impaciência, temor, receio, preocupação, ódio, ira, desarmonia com os outros e agradecer. Todos os acontecimentos já estão sucedendo perfeitamente. Para esses acontecimentos, para esses resultados que você os classifica como não bons, o sentimento, por mais absurdo que isso possa te parecer neste primeiro momento, né? O mais absurdo, o sentimento que você precisa começar a cultivar pela situação que te apresenta e que você não gosta, é um sentimento de gratidão. Você precisa manifestar gratidão pelo fato de estar acontecendo as coisas da maneira como estão acontecendo e que você não gosta, porque tais fatos são fatos que vêm até a sua percepção para alertá-lo de que, em não gostando, você tem que tomar uma outra atitude. E a grande maioria das vezes, nós olhamos para aquilo que acontece e que não nos agrada e a gente nutre todos esses sentimentos que nós falamos aqui anteriormente. Impaciência, temor, receio, preocupação, ódio, ira, desarmonia e tudo mais. E deixamos de, olhando para aquela situação,
compreender. Ah, então é assim que funciona. Este é o resultado que eu obtenho se fizer as coisas da maneira como eu vim fazendo até agora? Oh, muito obrigado. Esse resultado não me interessa. Muito obrigado pela lição que eu estou tendo neste momento. Aprendi que deste jeito não devo mais fazer. E vou buscar uma outra forma de executar. Simples assim. Continuando, o mestre diz assim: para que possamos fazer de nossa vida uma existência feliz, saudável, perfeita em todos os aspectos, precisamos introduzir em nosso cotidiano a sabedoria infinita chamada Deus. Outra vez, buscar em Deus a sua orientação. Nós aprendemos aqui na Seitinoye a fazer este exercício, a praticarmos este buscar em Deus a sua orientação através de uma prática meditativa chamada Shinsokan. Shinsokan significa pensar e contemplar Deus. E esta é a primeira prática que nós fazemos ao acordarmos. A gente abre o olho, faz a nossa higiene pessoal rapidamente e imediatamente se coloca em posição de Shinsokan. E vamos falar com Deus. Vamos nos orientar com Deus. E é exatamente neste exercício, nesta prática meditativa, que fazemos ao acordarmos, ao despertarmos, é que nós somos orientados para o nosso dia. Aí, ao encerrar o nosso dia, antes de dormirmos, antes de adormecermos, novamente nos encontramos com Deus para manifestar a nossa gratidão a Ele pela orientação do dia. E aí vamos dormir com a mente serena, com a mente em paz. A nossa mente é como um veículo. Se você não segurar o volante, a mente desperta, você está segurando o volante no caminho correto, na direção correta. Ok? Agora, em você, ao adormecer, ela continua vívida. Ela continua desperta. Só que aí é a mente inconsciente que está desperta. A mente consciente adormece, a mente inconsciente continua desperta. Você precisa dar um norte para a mente inconsciente, porque senão ela vai para qualquer lugar. Então, por isto, antes de adormecer, nós fazemos novamente a prática meditativa Shinsokan para ordenarmos a nossa mente à luz de Deus. E também continuamos sendo orientados, enquanto nossa mente consciente está adormecida, continuamos sendo orientados através da nossa mente inconsciente. Ok? Mais adiante diz assim: ilumine todas as áreas da alma com a luz de Deus. Você deve fazer com que toda a sua vida seja iluminada pela luz da sabedoria de Deus em todas as partes, sem exceção. Não adianta você simplesmente ser um grande empresário, ter uma grande manifestação de riqueza material, se no campo familiar, no campo social, no campo pessoal, não estiver também nesta mesma direção. Você acha que vai valer para você, ou terá o significado ou a importância que poderia ter de todos esses bens materiais se você não estiver equilibrado, harmonizado nesses outros setores da sua vida? Muito provavelmente não. Sabe, é uma felicidade pelas metades. E nós não fomos criados por Deus para sermos só parcialmente felizes. Nós fomos criados por Deus para manifestarmos a felicidade total. Por isso é que toda vez que nós nos damos conta de estarmos manifestando felicidade,
nós devemos também lembrar-se de que a nossa felicidade pode ser ainda maior. Ainda maior. E cada vez que nós constatamos que nossa felicidade pode ser ainda maior, nós vamos encontrando novos meios para manifestarmos mais felicidade ainda. Uma das maneiras que nós aprendemos aqui na Seitiroye é de retribuirmos a Deus pela felicidade manifestada no momento. E uma das formas que nós encontramos para retribuir a Deus tudo que Ele já nos concedeu são as nossas dedicações pessoais, que podem ser através de orações, podem ser através de manifestação de amor e caridade, e pode ser através de doação financeira. Nós temos uma área dentro do nosso movimento chamado Missão Sagrada. Aqui nós temos os amigos que são inscritos e que por terem sido muito agraciados ou terem sido agraciados por Deus nas suas vidas, em retribuição a Deus, eles contribuem financeiramente para a sustentação do movimento de iluminação da humanidade. Nós somos dedicados voluntários neste movimento de iluminação da humanidade, salvo o pessoal que é de infraestrutura que existe para atender o movimento dentro da sua necessidade estrutural, né? Estes são funcionários, são colaboradores da Seitiroye no Brasil. Os demais são todos voluntários. A meu exemplo, existem uma quantidade bastante grande de preletores, são cerca de 6.000 preletores no Brasil, e você não tem em nenhum deles, na atividade de preletor, nenhum deles que receba, que seja remunerado. Somos todos voluntários e fazemos isto exatamente por estas características. Cada um de nós, um dia em sua vida, foi orientado, foi atendido, foi socorrido por Deus. E por entendermos a necessidade da retribuição pela graça recebida, então é que manifestamos a nossa graça, a nossa gratidão a Deus desta maneira, possibilitando exercitar o nosso trabalho como voluntário na divulgação da verdade. Então convido os amigos também a virem formar este time maravilhoso de irmãos, de filhos de Deus que compõem o movimento de iluminação da humanidade, movimento internacional de paz pela fé encetado pela Seitiroye no mundo. Nós temos irmãos que precisam ser atendidos espiritualmente. Isto em todos os cantos no universo. E são esses voluntários que fazem isto. Fica aí o nosso convite. Que tal escancarar a porta da sua alma para que nela não haja uma parte sequer que a luz de Deus não atinja? Mentalize repetidamente, e aí vou sugerir que você feche os olhos e acompanhe mentalmente a oração que está aqui, para que você aprendendo, está na página 30 do livro A Verdade, volume 2, para que você aprendendo, você exercite esta oração durante o seu dia. Feche os olhos. Não é minha própria força que me faz viver. É a vida de Deus Pai que vive imanente no universo. Não é a minha própria força que me faz viver. É a vida de Deus Pai que vive imanente no universo. Quanto mais nos conscientizarmos de que as minhas obras não sou eu quem as realiza, mas é a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra, tanto mais buscarei em Deus a sua orientação. Mentalize sempre coisas boas. Não mentalizemos somente quando praticamos Shinsokan. Quando estamos pensando em algo, estamos mentalizando. Pensar significa mentalizar. Orar. Orar significa falar com a alma
Isto equivale a dizer com a mente. É preciso que a gente também compreenda que somos seres espirituais manifestados neste tempo na forma humana. E aí, entendendo, nós vamos ter um cuidado, um carinho, uma atenção diferente para com o nosso corpo. E, por conseguinte, nós passaremos, então, a abençoar o nosso corpo, a manifestar gratidão a Deus pelo corpo que nós temos. Por quê? Porque ele é o invólucro, ele é a roupa da nossa alma, do nosso espírito. Então precisamos cuidar muito bem dele. Jesus muito bem disse que não é o que entra pela boca que tem importância, mas sim o que sai da boca. E quando nós compreendemos que é o que sai da boca que é importante, nós então começamos a entender que o nosso corpo é resultado do que existe dentro de nós, ou seja, da boca para dentro. E o que existe da boca para dentro são os nossos desejos, os nossos pensamentos, são as palavras que nós verbalizamos, são as atitudes que resultam dos nossos desejos, dos nossos pensamentos. E se você não sabe, se isso não está voltado para a luz, como nós já falamos ali anteriormente, isto somatiza, o corpo capta esta orientação em forma de vibração, e há que chegar um tempo em que ele vai apitar um sino aqui dentro e vai dizer para a gente que passamos da conta. A isto, o ser humano convencionou chamar de doença. Mas isto é o que a gente aprende na Seichuroye. Doença não existe. O que existe é o resultado de pensamentos errôneos. Não é o resultado de pensamentos que não estão condizentes àquilo que nós vimos anteriormente, às coisas boas. A gente se descuidou na oração. Lembra que nós vimos ali anteriormente que oração não é só quando você se coloca na posição para falar com Deus? O seu desejo é uma oração. O seu pensamento é uma oração. A palavra que você verbaliza é uma oração. A sua expressão é uma oração. Então é preciso vigiar estas várias formas de orar, de comunicar. E todas elas precisam estar voltadas à luz. Mais adiante ele diz assim: mentalize, abençoe o seu corpo diariamente e mentalize. Você é corpo de Deus, é sempre saudável, cumpre plenamente a sua função e eu lhe agradeço. Tem gente que tem partes do corpo que estão aí com alguma situação de irregularidade. Aí ele fica preso àquela única parte irregular. E se esquece de agradecer todas as outras partes que estão regulares. Se você quiser corrigir esta parte que está irregular, você comece por fazer um exercício de agradecimento a todas as outras partes que estão em funcionamento regular do teu corpo. Quando você aprofundar esse sentimento de gratidão pela regularidade, pelo funcionamento natural do seu corpo, você vai perceber que a parte que até então você olhava como irregular vai passar a funcionar naturalmente. Porque foi para isso que Deus nos criou. Não foi para nós ficarmos funcionando às partes. Foi para funcionar por inteiro. Mais adiante, o mestre diz assim: abençoe sua família. Todas as manhãs, durante a oração, abençoe a família dizendo as seguintes palavras: meu pai é filho de Deus e é um bom pai. Minha mãe é filha de Deus e é uma boa mãe. Meu esposo é filho de Deus e é um bom esposo,
ou minha esposa é filha de Deus e é uma boa esposa. Meu filho, minha filha, são bons filhos e são filhos de Deus. A todos, muito obrigado. Para você que está aí com uma situação momentânea de conflito com um familiar, você já parou para pensar há quanto tempo você não faz um elogio a este familiar? Há quanto tempo você não o vê como um perfeito filho de Deus? E olha, o mais importante disso, houve um tempo em que você fazia isto. E era um tempo muito diferente do tempo atual, em que você deixou de exercitar este olhar de perfeição para o outro. Resgate isso. Somente o que tem conteúdo mental construtivo prospera. Muitos reconhecem que o estado mental da pessoa sempre se manifesta na fisionomia ou no estado de saúde dela, mas poucos sabem que ele se manifesta também no ambiente e na situação, sob a forma de sorte ou azar, riqueza ou pobreza, glória ou decadência, etc. Nada há que possua forma e que não seja manifestação de uma ideia interior. Por isso, o aspecto mental que você tem dentro de si, infalivelmente, assumirá forma. Ao começar um empreendimento, é indispensável ter um conteúdo mental construtivo. E aqui é interessante, porque nós vamos observar em todas as revelações divinas, em todas elas, que estão espalhadas em nossa bibliografia no Seitinoye, em todas elas, Deus sempre nos fala sobre esta forma de nos olharmos enquanto filhos de Deus. É preciso que a gente compreenda o ensinamento de Deus trazido para nós por Cristo, quando ele diz para nós amarmos o próximo como a nós mesmos. Quando ele nos diz para amarmos o próximo como a nós mesmos, ele está nos dizendo para, em primeiro lugar, nós nos amarmos. Tudo o que nós fazemos e que não está de acordo com a orientação e com a vontade de Deus é exatamente porque parte do princípio de uma autopunição. E isso está muito diretamente atrelado a um sentimento de culpa. Aqui na Seitinoye, nós trocamos palavras. A palavra culpa, por exemplo, ela não existe no dicionário na Seitinoye. Ela é substituída pela palavra responsabilidade. Quando você se diz culpado de alguma coisa, esta sentença é definitiva. E aí ela encerra um comando para a sua mente inconsciente. Você está fadado a ser punido ad eterno. Quando você substitui a palavra culpa por responsabilidade, você dá um outro comando à tua mente inconsciente, completamente diferente da primeira palavra. Esse comando é um comando de reconhecimento de que, sendo você responsável, você tem a solução para essa situação. Então você autoriza o teu inconsciente, a tua mente inconsciente, resgatar em todos os seus arquivos mentais as várias possibilidades de solução do que está se lhe apresentando. E ali você faz a escolha de um deles. E esta escolha que você faz, ela se encerra no que existe numa das grandes revelações que nós temos na Seitinoye, que é a revelação da grande harmonia. E que no primeiro parágrafo ela diz, para que nós tenhamos esta paz de espírito que nós estamos em busca, ela diz que nós devemos reconciliarmos-nos com todas as coisas do céu e da terra. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será nosso amigo. Então, mais uma vez, aquilo que te apresenta que não seja de sua vontade, isto é, de sua responsabilidade,
pois existe internamente em você um modelo mental condizente a isso que está se manifestando. Agora que você sabe que é responsável por isso, basta que você altere este modelo. Tudo bem? Quero agradecer a todos pela oportunidade de mais este estudo maravilhoso da verdade, homem e filho de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês e espero vê-los nos nossos mil ciclos de estudos da prosperidade, assim como reencontrá-los em nossos cadastros da missão sagrada. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.